né? E tá tudo bem? Sim. Então tá. Então, pessoal, vamos começar a aula. A gente vai falar, né, sobre o despertar emocional. E para quem que é essa aula? Eu já vinha divulgando no, no meu Instagram, né? Falando bastante, fazendo a chamada para essa aula, porque o despertar emocional, ele ele vem para aquelas pessoas que ele é necessário para aquelas pessoas que vêm repetindo padrões na sua vida. São pessoas que são altamente capazes, inteligentes, cognitivamente sabem o que tem que ser feito para mudar, para não repetir mais aqueles padrões. E às vezes mudam a sua rotina, às vezes fazem algum curso, alguma terapia, livros relacionados com aquilo que ela quer mudar. E muito pouco muda, ou nada muda, ou muda por um tempo, mas não consegue sustentar aquela mudança. Então, nesses casos, né, é porque existe um padrão inconsciente que foi internalizado em algum momento da vida ou foi aprendido por neurônios espelhos ou por hereditariedade. Então, no nosso inconsciente estão contidas todas as possibilidades de mudança, assim como estão contidas todas as limitações aprendidas. E é justamente por isso que a gente não consegue, que muitas pessoas não conseguem avançar. E aí a gente costuma dividir em diferentes áreas da vida, né? Eu costumo dividir na área afetiva, seja tanto em relacionamentos amorosos ou em relacionamentos com familiares, com filhos. Tem pessoas que tentam ter relacionamentos de sucesso e acabam tendo dificuldades nessa área da vida, né? Também em relação a trabalho, ao financeiro. Pessoas altamente inteligentes e capazes estão sempre pedalando na vida financeiramente e tentam mudar, às vezes trocam de emprego, trocam de área de trabalho, mas o print, né? O que foi gravado na mente, lá no cérebro, tem uma outra informação. Então, por mais que ela tente mudar, aquele print vai se reprogramar, vai aparecer novamente na vida da gente. Porque a gente não age de acordo com os nossos aspectos conscientes, a gente age de acordo com os nossos aspectos inconscientes. Então, aquilo que foi internalizado em algum momento da vida, ele vai se repetir de forma cíclica. Então, por isso que às vezes a mudança se torna tão difícil. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Não sei se todo mundo que está aqui me conhece. Eu sou psicóloga formada há 23 anos. Agora, o dia 24, eu faço 24 anos de formada. E durante 17 anos da minha vida, eu trabalhei com psicoterapia convencional. Aquilo que eu aprendi ali na faculdade, e desde a faculdade, eu entrei com 17 anos na faculdade, com 20 anos eu comecei a fazer psicoterapia, porque era um pré-requisito, porque o psicólogo, para tratar as pessoas, ele precisa saber diferenciar pelo menos o que é conflito dele e o que é o conflito do paciente. E a vida toda eu fiz terapia. E tive mudança, sim, muitas mudanças, e sempre tive sucesso com os meus pacientes durante esses 17 anos de terapia convencional. Mas em 2017 eu comecei a me tratar com PNL. Comecei a fazer cursos de imersão, terapia, reprogramação mental. E aí chegou uma hora que eu sentava na frente do meu paciente com a proposta da psicoterapia convencional
e não sentia mais motivação de trabalhar daquele jeito. Eu lembrava do que eu tinha sido trabalhada ali, que eu estava sendo trabalhada através da programação neurolinguística e da hipnose. E aí eu fui em busca dessa formação. E de lá para cá, assim, é, desses 9 anos para cá, em relação aos outros anos que eu tinha feito terapia, a mudança na minha vida foi muito grande. E aí eu fui fazer a formação e eu também tenho uma mentoria, a mentoria do despertar emocional. E, e é um método que dá muito resultado, e dá muito resultado muito rápido. Porque na psicoterapia convencional a gente ficava com tempo indeterminado. E na PNL, né, e na hipnose, a gente consegue determinar tantas sessões, a gente consegue resolver pelo menos aquela Gestalt, né? Então, por que que com este método é muito mais eficaz do que com a terapia convencional? Porque a crença, a gente também pode chamar a crença de trauma, que foi aquilo que foi internalizado como verdade, ela não fica gravada só na mente, ela não fica gravada só no consciente da gente. Ela fica gravada no nosso sistema nervoso central. Por isso que a gente lê livros, por isso que a gente muda a rotina, por isso que a gente muda de emprego, a gente muda de relacionamento, a gente faz afirmações e não muda efetivamente. Porque o que faz com que a pessoa mude é quando o corpo também é considerado. O corpo, quando a gente fala, é o sistema nervoso central, é as emoções, porque o nosso cérebro ele não foi programado para que a gente cresça na vida. O nosso cérebro não foi programado para que a gente se desenvolva. O nosso cérebro ele foi programado para preservação da espécie. Então, ele sempre vai buscar com que a gente perceba, enxergue, filtre a realidade para aquelas questões que são familiares. Então, se eu aprendi na minha infância ou na minha ancestralidade que relacionamentos são conflituosos ou que o relacionamento ele é associado à dor, à tristeza, ele vai fazer através do sistema reticular ascendente, que é o filtro que a gente tem no nosso cérebro, ele vai fazer com que a gente só enxergue aquele tipo de possibilidade na vida da gente, porque é comum, é confortável para ele. Mesmo a gente conscientemente não querendo mais viver esse tipo de situação na vida da gente, o nosso cérebro vai nos mostrar cada vez mais daquilo. Então, o nosso cérebro ele não foi feito para que a gente evolua. E exemplos disso, né, que a gente traz desde os primórdios da humanidade, a gente ainda traz características tipo dos homens das cavernas, dos homens, como é que se diz? Dos Primata? os homens primatas, né? Olha só o que a gente traz daquela época gravado no nosso sistema nervoso central. Vou dar um exemplo. O homem primata, para ele se alimentar, ele tinha que caçar. Naquela época, os animais eram ferozes e eram selvagens. Então, ele tinha que lutar ou fugir para poder ter o alimento dele. Então, ele acabava indo lutar e o corpo dele tinha que se preparar, né, para ele sentir raiva, para ele sentir coragem, para ele conseguir dominar uma fera, matar aquela fera e
comer aquela carne crua. Então, quando ele começava a sentir raiva, o sistema nervoso central dele já fazia com que o estômago produzisse suco gástrico, porque aquela carne ia entrar não processada, crua, e o organismo dele tinha que estar pronto para digerir aquela carne. Por isso que as pessoas que têm hoje em dia, quantos mil anos depois, ainda quando tem características nervosas, características ansiosas, sofrem de estresse, qual é a somatização que elas têm? Gastrite, úlcera nervosa, porque isso foi uma herança ancestral. Uma outra coisa que assim que é fascinante, né? Tem gente que fica nervosa e dá dor de barriga. Por quê? Porque quando o homem tinha que fugir da fera, o corpo dele fazia ele evacuar para ele ficar mais leve e correr. Então, por que eu trago esses exemplos? Porque todo o que a gente chama, né, na neurociência, todo trauma, toda a aprendizagem, ela fica gravada no corpo. E se a gente não incluir o corpo na terapia, se a gente não incluir o corpo no processo de mudança, a gente não vai conseguir mudar com o consciente. Isso está gravado no inconsciente e no nosso sistema nervoso central. Por isso que para a gente poder fazer uma mudança que seja consistente e duradoura, a gente precisa de um método que inclua o inconsciente, sistema nervoso central e a psicoeducação. E a gente, deixa eu pegar aqui uma aguinha. E a gente também aprende padrões, tanto na nossa infância, quanto na nossa hereditariedade. E também por neurônios espelho. Vou explicar cada um disso. Quando a gente é criança, a gente convive na nossa comunidade, na nossa família, e a gente vai ouvindo coisas, vai vendo coisas, vai aprendendo. Vou trazer para a questão da área de trabalho e dinheiro, né? Tem pessoas que crescem. Vou dar um exemplo bem comum, assim, ouvindo que dinheiro é sujo, que pessoas que têm dinheiro passam outras para trás, que me ajudem, gurias. Quais são as crenças em relação a dinheiro? Do, do senso comum, né? Dinheiro é sujo, pessoas que têm dinheiro uh, não são não são Dinheiro empáticas. da árvore, sabe? Hã? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro Ah, não dá é. em árvore. Eu adoro meu filho, porque ele me diz assim: mãe, dinheiro dá em árvore, sim, porque ele é feito da celulose e a celulose é tirada de árvore. Então, assim, dinheiro não dá em árvore. Isso aí são crenças do senso comum. Aí, quem vivencia um ambiente familiar escasso, onde os pais não têm dinheiro, onde se passa trabalho em função do dinheiro, os pais brigam em casa por causa de dinheiro. Ahn, ah, em relação à ancestralidade, pessoas, né, que os familiares passaram muita escassez, muita dificuldade. Então, essa pessoa vem com várias questões relacionadas a dinheiro, a problema de dinheiro. Então, no inconsciente dela, o dinheiro não é bom. Ela nunca vai conseguir prosperar como ela é capaz cognitivamente, o quanto ela é inteligente, o quanto ela tem capacidades, porque sempre o inconsciente dela vai sabotar ela, fazendo com que o dinheiro saia das mãos dela, porque é incompatível para um inconsciente uma pessoa ser próspera se no inconsciente dela ter dinheiro é relacionado a dor e a sofrimento. Vocês entendem isso? E no inconsciente está relacionado com o corpo.
Então, por isso que tem pessoas que, em alguns momentos da vida, prosperam, conseguem, ganham um determinado dinheiro e começa a acontecer problemas, 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 problemas. Porque ela está programada a viver dificuldades em relação ao dinheiro. Então, isso a gente já falou sobre a questão cultural, né? A questão familiar e agora sobre a questão hereditária. Pessoas também que daqui a pouco tiveram históricos de problemas conjugais ou histórico de problemas com familiares, com conflitos, e aquela pessoa vive em conflito. Ela só consegue, o sistema reticular ascendente dela, só consegue perceber situações que levam ela para conflito. E isso pode vir da hereditariedade, porque a gente herda genes também relacionados a questões emocionais. Só que hoje a gente já sabe, através da epigenética, né? Bruce Lipton, que é um dos precursores da epigenética, a epigenética fala que o ambiente ele é mais determinante do que o gene. E que o gene é um botão que liga e desliga de acordo com o ambiente. Então, se uma pessoa tem predisposição para ter uma doença ou tem predisposição para ter conflitos em relação a dinheiro, esse gene só vai se manifestar se o ambiente acionar ele. Se o ambiente não acionar ele, ele não vai ter esses problemas. Então, o que é o ambiente? Ambiente, na epigenética, na neurociência, são pensamentos e emoções. Então, se os teus pensamentos e emoções forem incompatíveis com aquilo que vem na tua genética, não vai se desenvolver. Às vezes, né, existem dois irmãos gêmeos e um desenvolve um câncer e outro não. Por quê? Porque o ambiente de um é diferente do outro. E esse ambiente, de acordo com a neurociência, são pensamentos e sentimentos. E agora a gente vai. Não sei se eu tô falando muito rápido. Não, Não, para porque eu mim, tô acostumada a estar falando no Instagram e ali é um minutinho e eu tenho que cuidar ali, então eu falo rápido, 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 rápido. Mas a gente tem tempo aqui. Então é muita informação para passar para vocês compreenderem o porquê que os padrões se repetem de forma cíclica na vida da gente e a gente faz de tudo para mudar e não consegue mudar. Onde é que eu estava mesmo? Então, em relação aos genes, né? Então, a epigenética, ela já descobriu que se a gente muda pensamento e sentimento, a gente muda a genética. A gente anula a genética, seja para o que for, seja para doenças, seja para problemas emocionais. Então, se a gente muda pensamento e sentimento, a gente muda a vida da gente. E o que eu ia falar? Então, nesse ambiente, né? Essas crenças que são verdades que a gente internalizou, né? As crenças que estão inconsciente, lá na nossa mente, no nosso inconsciente, elas estão determinando a vida que a gente vai ter. Mesmo a gente tendo condições cognitivas, a gente tendo inteligência, a gente tendo capacidade técnica, o que vai determinar os resultados que a gente tem são as crenças que a gente tem. Tu acreditando ou não acreditando nisso, porque isso aí é uma lei, o determinismo psíquico. Só que a gente pode mudar o determinismo psíquico através dos pensamentos e dos sentimentos. Através da transmutação das crenças, tu muda a tua realidade. Então, a crença, ela determina os pensamentos da pessoa,
Os pensamentos da pessoa determinam as emoções das pessoas, por isso que é despertar emocional. E essas emoções determinam como as pessoas se comportam, e de acordo com que a pessoa se comporta, é o resultado que ela tem na vida. Então, por isso, né, começa na criança, mas o ponto central é a emoção. Até outro dia eu larguei aqui no Instagram o desafio Diálogo Interno, que é um trabalho mais básico em relação a isso, mas eu mostrei bem direitinho, né? Eu foquei mais no diálogo interno, nos pensamentos. Então, se eu acredito em determinada crença, vamos lá, me deem vocês um exemplo de crença limitante. Hum, hum. Juan, me dá. Eu estou com a equipe de apoio aqui porque eu não sei mexer no Zoom. Ah, eu É, também não sei mexer. é um exemplo de crença limitante. Esforço. Aqui, ó, Edinara. Se eu tenho uma crença de Tá. esforço, ou porque eu observei uma família que valorizava o esforço, né? Ou porque eu vivi, ou porque a minha ancestralidade viveu no esforço. Então, o que acontece? Crença de esforço, pensamento de que tudo é difícil, sentimento, se tudo é difícil, tô sempre cansada, né? Se eu tô sempre cansada, eu não vou executar as coisas com a excelência e o meu resultado vai ser prejudicado. Até eu vou dar um exemplo que eu já dei e agora de uma crença recente que eu ressignifiquei em minha. Eu venho de um ambiente familiar, né? Que a minha mãe tem uma estrutura de personalidade bastante frágil, passiva. E ali, em algum momento, eu aprendi que eu tinha que dar conta de tudo, que eu tinha que fazer as coisas, que eu me dava conta das coisas antes que ela. E eu assumi muitas responsabilidades, tanto emocionais, muito mais emocionais em casa do que financeiras porque eu me dava conta das coisas que tinham que ser feitas e ela não se dava conta. E aí eu desenvolvi uma crença lá no meu núcleo familiar que era eu para tudo. E eu sempre achava que era eu para tudo. Então a crença sou eu para tudo, o pensamento eu que tenho que fazer tudo, né? Eu que tenho que me antecipar, eu tenho que me antecipar para fazer as coisas, porque senão ninguém faz. Porque senão as coisas não dão certo. Então, se eu não tiver que correr para fazer as coisas, se eu não tiver que me antecipar, se eu não tiver que dar conta de tudo, as coisas davam errado. Qual era o sentimento, né? Aqui é a crença, o pensamento, sentimento, cansaço contínuo, cansado, sempre sobrecarregada, sempre sobrecarregada. O comportamento, né? Sempre correndo, sempre fazendo as coisas correndo, tinha que dar conta de tudo, porque senão não era só eu, sou só eu. E os resultados sempre na média. Né? Quando eu ressignifiquei essa crença, sendo que eu vim para minha vida adulta trazendo essa crença, sempre chegando em primeiro lugar nos lugares, sempre fazendo as coisas com antecedência, sempre resolvendo para todo mundo. O que que eu comunicava para as pessoas quando eu era assim? Não precisem fazer, eu faço. Então, o meu entorno também recebia uma comunicação com o meu comportamento. E aí, mesmo eu tendo pessoas que eu sempre tive rede de apoio, eu sempre convivi com pessoas competentes, eu me achava sempre sobrecarregada. Então, no momento que eu ressignifiquei essa crença, tudo mudou, tudo mudou. Assim, aqui em casa, a gente mais em relação às crianças, assim, eu sempre estava fazendo tudo, correndo.
abraçando o mundo, me antecipando, e às vezes acabava cobrando do meu marido que ele não fazia, mas ele não é que ele não fazia no meu tempo, e aquilo ali causava atritos, né? Coisas que não precisavam. E no momento que eu consegui ressignificar essa crença, a minha percepção, meu sistema reticular ascendente começou a ver outras possibilidades. E eu comecei a agir diferente. E, gente, assim, ó, o meu mundo mudou. O meu marido mudou. Ele me ajuda em tudo. Eu dei espaço para ele fazer as coisas, tu entende? Não é que ele me ajuda em tudo, a gente passou a ser parceiros, com corresponsabilidades, porque antes eu achava que era eu tinha que me antecipar, porque se eu deixasse acumular, ia ser pior, eu ia ficar mais cansada. Então, no momento em que eu mudei essa crença, o meu mundo mudou. O mundo ali fora não mudou, mas o meu mundo mudou. E assim, ó, eu vivo mais leve, sabe? Porque não sou eu para tudo. Então, voltando, né, às nossas crenças, fiz um desenho aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Enxerga aí? Tá perfeito. Tá, aqui é para frente, tá? Aqui é para trás. E aqui, esse foi um esquema que eu fiz, né, estudando e que foi me vindo. Aqui é a nossa consciência. A nossa consciência, ela é além do nosso cérebro. A nossa consciência é além da nossa mente física. A nossa consciência, ela é uma sabedoria superior. Nela, que tem gente que chama de consciência e outros de inconsciente, nela estão todas as possibilidades, estão todas as características possíveis. Tudo aquilo, todos os recursos necessários para tudo que a gente quer na vida está no nosso inconsciente. Carl Jung falava sobre o inconsciente coletivo. Ele usava uma metáfora onde ele dizia que ele fazia com que a gente imaginasse um grande oceano, tá? E cada pessoa dentro desse oceano é uma ilha. A parte superior, que não está imersa, né? A parte visível da ilha, é a nossa mente consciente, o nosso cérebro. O que está emergindo abaixo da água é o nosso inconsciente. E o inconsciente de todas as pessoas, eles estão sob o mesmo mar, mesma água. E ali circula todas as informações necessárias para o desenvolvimento pleno das pessoas. E o que que isso quer dizer? Que quando a gente acessa o nosso inconsciente, a gente acessa informações além das nossas da nossa vivência. A gente acessa uma sabedoria superior. Por quê? Porque no nosso inconsciente se comunica com o inconsciente coletivo e todas as características, todas as informações necessárias para o nosso desenvolvimento, eles pode ser acessado. Só que existem mais dois vetores aqui, ó. Esse aqui que puxa para trás são as crenças limitantes que eu já falei aqui, que são coisas que a gente aprendeu na nossa infância, que a gente aprendeu na cultura através dos nossos neurônios espelhos e que a gente traz da ancestralidade através dos genes. E aqui estão as crenças limitantes. Então, opa, aqui estão as crenças possibilitadoras, porque a gente não aprende só coisas negativas na vida, né? A gente também aprende coisas positivas.
em, em ambientes saudáveis, em famílias que são que tem um equilíbrio emocional muito grande, que existe uma inteligência emocional, as pessoas têm isso aqui muito desenvolvido. São as crenças possibilitadoras. E outra coisa, a gente pode ter crenças possibilitadoras em algumas áreas da vida da gente e em algumas outras áreas não. Por exemplo, tem pessoas que têm muito sucesso profissional, mas têm dificuldade em relacionamentos amorosos. Por quê? Em relação à sua capacidade profissional, tem crenças possibilitadoras. Em relação ao merecimento de viver uma relação saudável, tem crenças limitantes. Então, a gente tem que analisar todos esses essas forças que incidem na gente para a gente poder entender a nossa dinâmica e saber aonde atuar. Então, quanto maior for o peso ou a força disso que nos puxa para trás, menor é o nosso nível de consciência. Por quê? Porque as nossas crenças limitantes enfraquecem a nossa conexão maior, a nossa conexão com o inconsciente coletivo. Então, quanto maior são nossas crenças limitantes, menos recursos a gente tem emocionais para sair lá na frente na vida. Entenderam? Então, quanto maior é as nossas crenças possibilitadoras, maior é o nosso canal, maior é a nossa consciência. Então, a gente tem que, no despertar emocional, a gente tem que diminuir isso aqui, ó, e fortalecer isso aqui. E existe uma ferramenta para fortalecer isso aqui, para descobrir o que está aqui e enfraquecer isso aqui, que é o acesso ao inconsciente, através da PNL e da hipnose clínica. Então, são recursos super valiosos para tu entender o que está te travando e o que te puxa para trás. No momento que tu consegue, começa a diminuir isso aqui, o teu acesso à sabedoria vai incidindo e cada vez as tuas crenças se potencializam mais e tu vai para frente. Entenderam isso aqui? Então, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa enquanto eu tomo uma água? Alguém se identifica com algo? A respeito que você estava falando, né? Que tu achava que tu tinha que fazer tudo, né? Sim, essa crença. A criança, né? Eu me sinto assim. E me sinto cansada também. Sim, Porque eu tenho que fazer tudo, eu tenho que resolver tudo, eu resolvo de todo mundo. Mas quando eu preciso de alguém que resolva para mim, eu não tenho. Ou é eu não bem tenho. isso. Sabe, até porque, porque muitas vezes, inconscientemente, tu comunica para os outros que tu é forte. E aí as pessoas acham que tu nunca precisa de ajuda. E geralmente as pessoas que têm isso aqui muito forte são pessoas, até falei hoje sobre isso, são pessoas altamente capazes e inteligentes. Elas conseguem perceber no outro que o outro precisa. Elas conseguem ter ideias em relação ao outro. E como não envolve o seu sistema de crenças, elas conseguem resolver a vida de todo mundo. São aquelas pessoas que todo mundo quer ter por perto. É bem assim. É bem assim. Bate aqui, porque eu era assim. E assim, ó, eu resolvia.
tive muitos resultados satisfatórios no consultório, porque eu tinha muita capacidade de entender o outro, assim, e era muito fácil. E com as amigas também, sempre dando conselho, mas eu me sobrecarregava tanto que eu ficava esgotada. E aí vem as emoções, né? Que emoções? Às vezes vem tristeza, vem revolta, vem. Às vezes até a gente acaba se colocando assim, ninguém me ajuda, vem vitimização. Isso tudo vem dessas crenças aqui, ó, que puxam a gente para trás e diminuem o nosso canal com o inconsciente coletivo, onde todas as possibilidades existem. Todas as possibilidades existem. E a gente sempre vai. Eu me trato desde os 20 anos. A gente é como casca de cebola. Sempre tem uma camada para tirar. Sempre tem uma camada para tirar. Mas cada vez mais que tu tira a camada, cada vez mais tu te liga com o teu superior. E ideias que tu não imaginava ter antes, tu passa a ter, tu passa a ver como possibilidade na tua vida. E sem falar que inconscientemente a gente comunica muitas coisas para o outro. E no momento em que a gente comunica para o outro de forma inconsciente, ah, tem. Ah, gente, tem pergunta no chat, eu não me dei conta. Agora vou ir para elas, tá? Ah. Aqui, a Valentina falou aqui das crenças que não traz felicidade, isso mesmo. O dinheiro só vem do esforço. Essa é uma crença que, assim, olha, eu já acompanhei muitos pacientes que desconstruíram a crença que dinheiro vem só do esforço e as coisas se tornaram fáceis. Por que que tem gente que o dinheiro vem com muita facilidade? Por que que tem gente que ganha presentes? Por que que tem gente que faz coisas e tudo dá certo? Porque tem crenças possibilitadoras em relação ao dinheiro, só isso. Porque segundo o John Grinder, né, que é o pai da PNL, todo mundo, se uma pessoa é capaz de realizar, qualquer pessoa é capaz de realizar também. Por quê? Porque pode se conectar ao inconsciente coletivo. Claro que dependem do grau, né? De quantas cascas de cebola. Mas por que que tem gente que vive relacionamentos afetivos felizes e outras pessoas saem Não, de um ruim e entram num pior? Porque tem crenças negativas. Não tem nada de errado contigo. Apenas são as tuas crenças que foram internalizadas. Só que o que que acontece, né, gente? A cada fracasso, a gente vai interpretando coisas negativas em relação a gente. E a gente vai pensando coisas relativas negativas em relação a gente, pensamento gera sentimento. Aí a gente sente coisas negativas em relação a gente. Aí a gente se comporta de uma maneira que não é a nossa essência. E o que, que a gente comunica? Por exemplo, vamos pensar em relacionamento, né? Pessoas que não têm relacionamentos afetivos satisfatórios, porque em determinado momento da vida relacionou emoções negativas a relacionamentos e internalizou ou que não é capaz, ou que não é merecedora, ou que não tem suficiente, não tem característica suficiente para alguma coisa. Aí ela se relaciona com alguém, aí esse alguém se comporta de uma maneira que não foi legal, ela diz assim: ai, tá tão escasso, né, no mercado, os homens bons estão todos casados, então eu vou aceitar isso agora. Ele vai mudar. Aí acontece uma segunda coisa, e a pessoa releva porque tá tão difícil de conseguir um relacionamento feliz, e pelo menos ele tá aqui do meu lado, e pelo menos ele paga a luz da casa, e tá. Então,
vai ficando. E o que que difere essa pessoa de outra? Esse mesmo homem pode ter chegado numa outra pessoa que tem crenças possibilitadoras em relação ao relacionamento, e na primeira cagada do cara, ela diz assim: tchau pra ti. Eu sei que tem outro melhor. E aquela que tem crenças limitadoras, releva. Porque, daqui a pouco eu não sou tão atraente. Daqui a pouco tá tão difícil conseguir alguém. Daqui a pouco os homens bons estão todos aí mesmo, então é melhor ficar com esse do que ficar sozinha. Vocês ruim com ele, pior sem ele. Então, é isso que diferencia uma pessoa que tem crença possibilitadora e outra não. Por exemplo, em relação a dinheiro. Uma pessoa que tá num trabalho onde não se sente bem, não faz o que gosta. Aí, quando tu não faz o que gosta, aqui, ó, aqui que é o que te liga com todas as possibilidades, dá um corte. Aí tu fica preso aqui. Aí tu vai levando, porque tu acha que tu não é capaz de conseguir algo melhor. Aí tu fica ali naquele trabalho que pelo menos tem vale alimentação. E vai aceitando aquilo e vai levando de qualquer jeito. Já uma pessoa que tem crenças possibilitadoras, não tá bom para mim, eu sei que eu consigo algo melhor. Então vocês viram que não é algo com a pessoa, e sim com as crenças. E quando tu fala nas crenças, tu fala também nas culturas e na hereditariedade. Sim, entra nas as nossas crenças são formadas pela cultura, pela hereditariedade. Na cultura a gente fala que são os P's que a gente convive na vida: pais, professores, pastores, todas essas figuras de autoridade, Uhum. eles transmitem coisas que pela autoridade se tornam é, Marcante às vezes. isso. Aqui me pediram para falar sobre neurônio espelho. Pode falar um pouquinho? Sim, nós temos neurônios espelhos. Então, às vezes a gente não vivencia a situação, mas a gente observa e aprende. O melhor exemplo sobre neurônio espelho é, por exemplo, eu vou para um trabalho novo e começo a conviver com uma colega. Uma colega que eu nunca vi, não tenho nada a ver com a família dela e coisa e tal. E de repente a gente está tendo os mesmos jeitos, os mesmos pensamentos, as mesmas crenças. Porque a gente tem neurônios espelhos, né? Os nossos neurônios aprendem com os outros neurônios, com o comportamento. Os nossos neurônios observam, a gente aprende por observação. E na neurociência, essa aprendizagem por observação se chama neurônio espelho. Que mais, gente? Bloqueio por pensar o que os outros vão pensar. Crença limitante, né? Crença limitante. Tem gente que faz, não tá nem aí pelos outros, o que os outros vão pensar, vão lá, fazem determinada coisa e tem sucesso. Por exemplo, nas redes sociais. Hoje em dia, as pessoas. Hoje o mundo está digitalizado, né? E a gente precisa se posicionar nas redes sociais para vender, porque hoje a maior ferramenta de trabalho é a rede social, né? É a internet. Ai, eu não vou postar porque vão me chamar de blogueirinha. Ai, o que que vão dizer? Ai, eu não apareço. Então, tem gente assim que não vende o seu peixe no canal de comunicação, na maior ferramenta de venda que existe hoje em dia, porque o que os outros vão pensar? Perdeu uma oportunidade, perdeu uma oportunidade. É crença. E já tem pessoas que não estão nem aí porque os outros vão falar, vão lá, mostram. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Quem gosta, compra. Quem não gosta, tá tudo bem. Crença limitante. Tem alguma forma de ressignificar crenças quando identificada no nosso dia a dia? Tem. Existem várias formas de se trabalhar crenças limitantes.
Aqui, gurias, eu passei um mapa de como funciona. Aqui eu passei um mapa de como a nossa mente, o nosso inconsciente e o nosso sistema nervoso determinam a vida da gente. Isso aqui foi informação, pura informação. Eu trabalho com tanto com programação neurolinguística, né, como com reprogramação mental sob medida, que é aquela reprogramação em que o paciente vem diz a queixa e a gente trabalha só em cima da demanda dele. E também eu tenho a mentoria do despertar emocional. Essa mentoria é um método que eu desenvolvi através dos atendimentos, dos estudos, desde 2017 que eu venho estudando, fazendo formação. Fiz practitioner, fiz master practitioner em programação neurolinguística, fiz cursos de hipnose e fui refinando a minha técnica, né? E eu tenho duas formas de eu trabalhar. A terapia sob medida com reprogramação mental, né? Reprogramação emocional e mental. E tenho a minha mentoria do despertar emocional. A minha mentoria do despertar emocional, ela é individual. Só que eu estou adaptando essa mentoria para uma mentoria em grupo, por dois motivos. Uma, porque a gente utiliza a força do grupo, né? A identificação do grupo, e também porque ela acaba tendo um custo bem menor do que a mentoria individual. Então, na mentoria, né, eu estou lançando a mentoria do despertar emocional, que é um método autoral meu, que a gente trabalha durante 12 semanas, onde a gente desprograma a mente e reprograma a mente para que leve a pessoa a ter uma maior comunicação com as infinitas possibilidades. Então, na mentoria do despertar emocional, no método, a gente reconhece isso aqui, fortalece isso aqui e alavanca a pessoa para a vida. Vocês vivem ouvindo eu falar em a gente criar a vida que a gente quer ter. Então, para a gente criar a vida que a gente quer ter, a gente tem que ter as emoções alinhadas com aquilo que eu quero viver. E como que eu vou alinhar as minhas emoções se eu tô com isso aqui pesado? Como que eu vou alinhar as emoções, né? Fazer, fortalecer isto aqui se eu estou com isso aqui pesado? Então, gente, para a gente descobrir isso, envolve mente, consciente, inconsciente e sistema nervoso central. Então, existe método. A Valentina perguntou aqui, né? Então, existe sim um método, né? Para a gente enfraquecer isso aqui e fortalecer para te andar em direção à vida que tu quer viver, para te passar a ter as emoções presentes, né? Escolher as emoções que eu quero viver. Então, no momento em que eu reprogramo a minha mente, eu reprogramo o meu corpo, eu consigo sentir o que eu quero. E no momento que eu consigo sentir o que eu quero, eu ajo da forma que eu quero. Eu ajo de uma forma assertiva. Eu me sinto capaz, eu me sinto merecedora, eu sinto que as coisas podem acontecer de forma fácil. Então, eu acabo aumentando as minhas crenças possibilitadoras e buscando recursos no meu inconsciente e no consciente coletivo para eu poder criar a vida que eu quero viver. Então, gente, esse é um método que eu venho aplicando de forma individual já faz bastante tempo e que eu tenho tido excelentes resultados.
E eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Então, a mentoria do método despertar, o método do despertar emocional, eu falo muito rápido, é uma mentoria que é realizada durante 12 semanas, tá? E nessas 12 semanas são feitos 6 encontros quinzenais. Então, eu te pego pela mão e a gente faz técnicas trabalhando consciente, trabalhando o inconsciente e vamos primeiro desprogramar aquelas crenças. Desprogramar. E não é só desprogramar, é limpar o sistema nervoso central. Porque eu não tenho como simplesmente. Por isso que tem um monte de gente que trabalha com lei de atração e coisa e tal, e faz afirmações, afirmações positivas. Só que tá com um corpo contraído, tá com um corpo cheio de informações de crenças limitantes. Então a mente sozinha não consegue trabalhar, porque senão eu abriria um livro de autoajuda e mudaria a minha vida. Então, na mentoria, né, do despertar emocional, que é um método, né, que esse método eu desenvolvi, primeiro, eu deixei bem anotado aqui para passar para vocês. A gente faz o descondicionamento mental, a gente limpa o terreno. A gente vai trabalhar através de entendimento e principalmente a gente vai trabalhar com comandos hipnóticos através de uma comunicação para o inconsciente. A gente utiliza tanto a questão de desprogramar aquele corpo que está programado para reagir, porque uma coisa que eu não falei que é bem importante, por que, que eu quero tanto emagrecer e não consigo emagrecer? Se eu já sei tudo sobre dieta, se eu já sei tudo sobre os alimentos, se eu já sei tudo sobre o que funciona para mim e o que não funciona, e eu não consigo emagrecer. Porque o meu corpo dispara antes que a mente. Como a crença está gravada no corpo, muitas vezes, quando eu me dei conta, eu já fiz. É a mesma coisa quando eu estou num relacionamento tóxico, decido que eu não vou mais falar com aquela pessoa e de repente eu tô lá e a minha cabeça tá lá dizendo assim: eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar aqui, mas o corpo foi, porque a crença tá gravada no corpo. Por exemplo, muitas vezes já aconteceu comigo assim: eu não vou gritar com os meus filhos. Eu não vou gritar com os meus filhos. E de repente, quando eu vejo, eu tenho um impulso, gritei, e a minha cabeça está dizendo: não faz isso, não faz isso. Tu sabe que não é o certo. E quando tu vê, tu já tá naquela situação. Então, né, o primeiro encontro da mentoria do despertar emocional é descondicionamento emocional. É através de técnicas de programação neurolinguística e psicoeducação fazer uma limpeza no corpo. Porque a gente não pode plantar num terreno que está sujo. Então a gente faz uh, ou encontro. No encontro a gente faz a psicoeducação, faço orientações para ajudar vocês a conseguirem perceber e depois a gente faz um trabalho de hipnose, tá? É uma hipnose ericksoniana, se vocês quiserem pesquisar. É uma que a gente trabalha com comandos subjetivos e o nosso cérebro ele aprende muito mais por metáforas e por comandos indiretos do que diretos, porque comandos diretos, às vezes, o cérebro barra, a inteligência da gente barra. Então, existe toda uma técnica de reprogramação mental que ela pode ser utilizada em grupo. Então, a gente faz um trabalho durante o encontro e depois
como são 15 dias de intervalo, vocês ficam com um áudio de reprogramação mental para escutar todas as noites, para reforçar essa limpeza. O segundo encontro é o despertar. É quando tu compreende o que tá no piloto automático. É quando tu te dá conta. É por causa disso que eu ajo desse jeito. E a gente vai fazer um trabalho, né, de reprogramação em relação ao despertar. E durante um intervalo de 15 dias, fica com um áudio de reprogramação mental, reforçando. O terceiro encontro é a libertação, quando tu já não está mais sobre aqueles disparos do teu corpo, sobre aqueles impulsos inconscientes. O quarto, e em todos é feito, em todos os encontros é feito psicoeducação, orientação, trabalho com hipnose clínica e áudio de reprogramação durante 15 dias. E depois vem a reprogramação. Tu começar a colocar coisas que tu quer, tu começar a trazer o que eu quero viver. Depois vem a criação. Tu começa a colocar em prática. E o último encontro é a sustentação. É eu sustentar essa mudança. Então, é um processo totalmente completo, porque a gente vai trabalhar aspectos conscientes e aspectos inconscientes e o corpo, o sistema nervoso central, para que tu, regulando o teu sistema nervoso central, possa fazer escolhas assertivas. Tipo, eu quero sair desse relacionamento tóxico. A pessoa te liga, tu tá tranquila. Não, eu sei que algo melhor vai aparecer na minha vida e eu não vou seguir o impulso de ir lá. E paralelo a isso, também a gente tem um grupo de WhatsApp, tá? Para quem estiver na mentoria do método, porque isso é um método, né? Não é uma mentoria livre que vocês vão vir e vão falar e eu vou orientar vocês. Não. Vai ter essa parte da escuta, da orientação, de tirar as dúvidas, mas vocês vão ser submetidas a um método, uma metodologia que é certificada, que eu já passei por isso e dezenas de alunas, centenas ainda não, dezenas de mentorandas minhas estão tendo resultados super satisfatórios. Até é incrível, assim, até uma das últimas que trouxe um insight que mexeu muito comigo, que ela disse assim, ó, eu passei a vida toda controlando o externo, controlando as pessoas, controlando o que me acontecia, evitando isso, e era só controlar a minha emoção. Então, no momento que tu consegue controlar a tua emoção, quando tu consegue controlar o teu sistema nervoso central, tu começa a fazer escolhas e não reagir à vida de acordo com as suas crenças limitantes. Então, é, então é um método, né? E tem um acompanhamento através do grupo. Dentro desse método, né? É em grupo, mas também é individual, porque cada uma tem um ponto de partida e cada uma vai ter um ponto de chegada. É respeitado, né? O ritmo de cada um vai fazer sozinho dentro do grupo as técnicas, cada um vai ter uma reação. E, e é um processo que, em função do grupo, né, da energia do grupo, da egrégora do grupo, acaba potencializando aquele resultado que é individual. Porque muitas vezes no individual eu acabo trazendo exemplos de outras pessoas, claro que sem falar um nome, enriquece muito. Imagina só um grupo, né, de pessoas passando pelo mesmo processo e umas alimentando a transformação da outra.
E também quem não quer falar, quem não quer se expor, né? Isso fica uma coisa bastante respeitada e a gente tem esse grupo que auxilia muito, né? Um grupo que estão todos com o mesmo objetivo e que acabam umas. ah, o inconsciente coletivo acaba facilitando o processo das outras. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa mentoria eu estou abrindo ela agora, né? Porque eu tenho ela individual. Individual, ela custa 2.990 e no grupo ela custa 497,99, podendo ser parcelada até 12 vezes de 51,50. Tem garantia de 30 dias. Os encontros vão ser sempre em uma quarta-feira, tá? Começa o dia 29/7. Quem não consegue estar presente na mentoria, ela vai ficar gravada, é pela Hotmart, e aí tu vai assistir, né, a mentoria e vai fazer o exercício com a mesma qualidade de como se tu estivesse ao vivo, tá? E também vai ser disponibilizado, após cada encontro, o áudio de reprogramação para ser ouvido durante 7 dias. São vagas limitadas, eu estou anunciando primeiro aqui no grupo, né? Para quem confiou e veio assistir a aula. A partir de amanhã eu vou abrir ela vou vender no Instagram ela, né? Até porque muitas pessoas estão querendo essa mentoria e achavam um valor bastante alto. Foi isso que uma das coisas que me motivou a fazer ela em grupo. E E eu vou disponibilizar, são vagas limitadas. Eu vou priorizar para quem está aqui no grupo, quem quiser adquirir, né? Eu posso colocar o link da Hotmart aqui no grupo e, e eu vou priorizar quem está aqui, tá bom? Alguma pergunta? Sobre o encontro da hipnose, é, Sim. é através do computador, das videochamadas, ou é presencial? Não, eu só estou trabalhando online agora, até Ah, porque eu venho me tratando desde 2027, né? Com terapeutas de fora. 2017. Ainda bem que tá o meu ego auxiliar aqui do lado. Desde 2017, Ana, eu venho fazendo terapia online só pelo computador. Não perde qualidade nenhuma. E a terapia, e a hipnose ericksoniana é uma hipnose que ela é trabalhado, né, através da indução hipnótica, se coloca a pessoa no nível teta, né, ondas tetas, e em relaxamento a pessoa começa a receber orientações, né, tanto de limpezas, comandos, tanto de limpeza e de reprogramação. E o cérebro processa sozinho. Então, não é uma hipnose que é conversada, então ela pode ser feita em grupo, ela pode ser feita sozinha em casa, ela pode ser feita no momento do, do encontro, e é um método totalmente seguro e que eu venho me desenvolvendo, né, gurias, desde 2017. Venho fazendo tanto cursos como venho fazendo reprogramações e tenho tido resultados maravilhosos na minha vida. Então, eu faço também online as minhas mentorandas individuais e ela é tão efetiva quanto a presencial. tá bem. Não sei se... Hum?
Alguma pergunta, pessoal? Essa aula aqui ela vai ficar gravada. Provavelmente eu vou subir ela no. O que é isso? Ai. Provavelmente eu vou subir ela no YouTube para divulgar a mentoria também, tá? E acho que eu vou deixar até amanhã, né? Vou deixar, como são vagas limitadas, eu não vou promocionar ela ainda no Instagram e no YouTube, tá, pessoal? Vou priorizar quem está aqui na aula, porque assim eu consigo saber quantas vagas vão ser utilizadas aqui, e aí eu disponibilizo, só abro depois lá, tá bom? Então, pessoal, agradeço a participação de vocês, e só o fato de vocês estarem aqui, né? Vocês já entenderam que muitas coisas a gente não consegue mudar apenas com o pensamento e com a força de vontade. E às vezes o que a gente precisa para mudar é uma estratégia assertiva, né? Do que mais esforço e mais tentativa. Porque quanto mais esforço a gente coloca, traz ele. Ó, o Mingau veio nos visitar. Tá aqui, ó. Às vezes, né, quanto mais. Ó, o Mingau. Quanto mais esforço, quanto mais tentativa a gente coloca na tentativa de uma mudança, mais interpretação negativa a gente faz da gente mesmo. E reforça aquelas crenças limitantes. Então, por isso que a neurociência evoluiu tanto que trouxe possibilidades de a gente e trouxe métodos para que a gente possa seguir um caminho para viver a vida que a gente quer ter, né? A gente tem solução. Eu sou a prova disso. Eu era um poço de crença limitante. A Tati, que tá aí, me conhece, né, Tati? Eu era um poço de crença limitante e, e com a busca incessante por acreditar que eu posso ter uma vida melhor, fez com que as coisas foram mudando cada vez para melhor, tanto em relação ao trabalho, em relação à vida afetiva, familiar, em relação à autoestima. Então, o mais importante de tudo, né, é deixar essa mensagem que existe sim um caminho para mudar e para melhorar. Bom, então tá. Um beijo. Qualquer coisa podem entrar em contato comigo também para tirar dúvidas, tá? Pessoal, eu vou disponibilizar o link da Hotmart ali. E aí, quem for entrar na mentoria, até o primeiro encontro. Tchau, tchau.